curso de formação continuada de professores em educação especial. A utilização, a operação, a aplicação pedagógica de softwares de tecnologia assistiva. Olá a todos! Hoje nós aprenderemos a criar um jogo de sorteio no JogaVox. Então eu vou abrir aqui o DOSVox. Sistema DOSVox, versão 4.5. Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Boa noite. DOSVox, o que você deseja? E o JogaVox. J. Qual a letra do jogo? J. JogaVox, editor de jogos educacionais. Versão 2.4 Beta 3. Opção: jogar, criar ou editar. Então, o desafio dos alunos do curso TecnoAssist nesse quesito de sorteio é pegar o jogo Charadinhas, que nós vimos na última aula, e transformá-lo num jogo de sorteio. Então, vou abrir aqui o jogo de Charadinhas. J. Escolha uma pasta de jogos com as setas. B. Charadinhas. Charadinha nada melhor que umas boas risadinhas. Janice Macedo da Mata Simões. Versão 1.0. Aperte Enter. Olá. Bem-vindo ao jogo das charadinhas da alegria. Você agora vai se divertir e dar muitas risadas ao tentar responder as charadinhas. Olá. Primeira pergunta: o que é o que é? Tem asa, tem bico, e fica embaixo da cama. A. Pênico. B. Passarinho. C. Tucano. D. Bully. Então esse é um jogo teoricamente de quiz, a princípio, que nós vimos na última aula. E ao final os alunos aprenderão como transformar esse jogo num jogo sorteado, em que as perguntas não sigam uma ordem contínua, mas sim uma ordem aleatória. Então vou sair dele aqui e vou abrir um jogo que já foi construído para ser um jogo aleatório. Confirma fim. S. Fim do jogo. Aperte Enter. Opção: jogar, criar ou editar. J. Escolha uma pasta de jogos com as setas. Adivinhações Pi Carlos. Então eu vou mostrar para vocês o jogo Descobrindo as Capitais. Descobrindo as capitais. Informe o nome do jogo ou use as setas. Desafio dos hinos. Jogue. Esse jogo, Descobrindo as Capitais, ele tem 3 jogos, na verdade, que é o Desafio dos Hinos, que são os hinos dos estados, o Descobrindo as Capitais, que é para a pessoa descobrir as capitais daqueles estados, e o Super Desafio das Capitais, que tem algumas perguntas mais difíceis. Então, no caso, eu vou aqui nesse jogo Descobrindo as Capitais, que seria o segundo aqui da ordem. Descobrindo as capitais. Jogue. Aperte Enter. Então, esse jogo, o jogo das capitais, foi criado pelo Pedro e pelo Tomás, que são meus irmãos. Eles são alunos do Colégio Pedro II e não têm uma formação muito técnica em informática, entendem alguma coisa, mas não são analistas de sistemas, são alunos de um colégio e que é uma prova de que professores com um conhecimento básico de informática podem produzir jogos de grande interesse, como é o caso desse jogo aqui, que é o jogo das capitais. Então, vou fazer a demonstração para vocês. Bem-vindo ao Jogo das Capitais. Aperte Enter para começar. Qual é a capital do Mato Grosso do Sul? Então eu vou tentar digitar a resposta aqui. Eu não sou muito bom em geografia, então eu vou colocar uma resposta que eu não sei, acho que é a certa. C. U. I. A. B. Agudo. Será que é Cuiabá? Não sei. Vou apertar Enter. Essa não deu. Infelizmente, nessa rodada, você não pontuou. Então, errei a primeira pergunta. Vamos à próxima. Qual é a capital do Paraná? Então, acho que essa aqui está mais fácil. Vamos ver se eu acerto. C. U. R. I. T. I. B. A. Excelente! Vamos à próxima. Qual é a capital de Pernambuco? R. E. C. I. F. E. Excelente! Deus, em beleza saber
por aí vai. Vai tocando algumas partes de músicas, hinos dos estados. Enfim, esse é um jogo bastante interessante. E se vocês quiserem jogar um pouco mais, basta baixá-lo no site do Jogavox, que seria o intervox.nce.frj.br/jogavox. Então eu vou sair desse jogo. Confirma fim. S. Fim do jogo. Aperte Enter. Opção: jogar, criar ou editar. E vou abrir o roteiro desse jogo para ver como ele foi criado. Vou fechar aqui o Jogavox. Fim do Jogavox. DOSVox, o que você deseja? Eu venho aqui no DOSVox. Então, eu vou na opção selecionar diretório de trabalho, T. Testar o teclado. D. Discos. discos, Discos, o que você deseja? e vou selecionar o meu diretório de trabalho como a pasta do Jogavox. T. Selecionar diretório de trabalho. T. Informe o novo diretório de trabalho. Então, vou colocar aqui raiz, Raiz. Winvox, W. I. N. V. O. X. raiz, Raiz. J. O. G. A. V. O. X. Jogavox. Ok, troquei diretório de trabalho. DOSVox, o que você deseja? Então, agora eu vou na opção subdiretórios. S. Subdiretórios. Use as setas para selecionar. Depois, tecle sua opção. Adivinhações Pi Carlos. Então, tem alguns jogos lá que foram feitos no Jogavox, que é o jogo das adivinhações, o jogo da professora Beth Canejo, que também é bem legal, das pegadinhas da língua portuguesa, o jogo Caixa dos Segredos, que foi feito pela professora Lidiane, Charadinhas, que foi feito pela Bia, junto com os alunos dela, enfim. E o Descobrindo as Capitais, que era um jogo que a gente estava jogando agora. Então eu vou aqui. Caixa do Charadinhas. Descobrindo as capitais. Opção, ok. Troquei diretório de trabalho. Continue selecionando ou tecle ESC. Não existem subdiretórios aqui. E agora eu vou na opção de arquivos do DOSVox. DOSVox, o que você deseja? A. Número de arquivos neste diretório. 157. Arquivos. Use as setas para selecionar. Depois tecle sua opção. Acre, JP, G. Percebam que esse jogo tem diversos arquivos. Na verdade, são 157 arquivos. Por que tantos arquivos? Porque temos diversas músicas, né, sons referentes aos estados. Nós temos as figuras referentes aos estados. Temos os roteiros e as narrações. Mais adiante, nós mostraremos como é que são feitas essas narrações para o jogo. Então, percebam que esse não é um jogo simplesmente com um sintetizador de voz. Foi um jogo todo narrado e que esses waves foram aproveitados no jogo. Então, vou procurar o roteiro dele aqui. Alagoas. Descobrindo as capitais, TXT. Está aqui, descobrindo as capitais.txt. Vou abrir esse arquivo. Edvox. Arquivo carregado. Jogo das capitais. Numlock ligado. Autor, Pedro e Tomás Borges. Então, está aqui o jogo. Hífen. 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 Como nós sabemos, os hífens iniciam um lugar novo. Capa. Aqui começa a capa. Então, temos um primeiro lugar, que seria um lugar de desvio. Desvio uma pergunta. Fim. 10. Perdão, não um lugar, na verdade uma tag que está escrito o seguinte: uma pergunta, fim, 10. O que seria isso? Seria exatamente a opção de sorteio. Uma pergunta é qualquer pergunta do jogo. 10 é o número de perguntas a serem sorteadas e fim é um lugar de fim. Então, o que o jogo vai fazer? Ele vai sempre sortear 10 perguntas em sequência, perguntas aleatórias, e ao final o jogo termina e dá a pontuação do jogador. No caso, se ele a pontuação será atribuída de acordo com o número de acertos dele. Se ele acertar 5 capitais, são 5 pontos. E por aí vai. Então eu vou prosseguir aqui a parte do jogo. Fundo Estados Brasileiros, JPG. Esse jogo tem um fundo. O que seria esse fundo? É uma imagem que fica na tela como fundo para todo o jogo. No caso da capa, tem um fundo escrito Estados Brasileiros.jpg. Cor letra vermelho. Então, foi escolhida a cor vermelho por dar um certo contraste com o fundo. É interessante nós sempre utilizarmos cores de letras que fiquem
que tenha um contraste com a tela. Por exemplo, se a tela for branca, a gente pode utilizar uma letra preta. Se a tela for preta, uma letra branca. Enfim, é bom pesquisar com os alunos, no caso os alunos com deficiência visual, uma cor que fique agradável para que eles consigam visualizar de uma maneira mais adequada. No caso dos alunos com visão subnormal. Então, asterisco, Mídia do Orbel UAV BV Capitais UAV Intro Brasil MP3. Então aqui, no caso é a mídia, é o áudio que é tocado na capa, né, no slide da capa, que são 3 slides, na verdade. abre colchão, D, Doorbell.wave, DOORBELL.WAV, barra vertical, que seria mais um áudio. barra vertical, BV, hífen, CAPITAIS.WAV, E um terceiro áudio. barra vertical, INTROBRASIL.MP3, Tá? Então, doorbell.wave, bv-capitais.wave, introbrasil.mp3. Percebam que existe uma possibilidade de colocar áudios em formatos diferentes na mesma tag mídia. Aqui tem um arquivo WAV e aqui tem um arquivo MP3. Pós-texto cima direita. Logo abaixo, uma opção de posição do texto. Aqui foi escolhida a opção cima direita. Caso a pessoa que esteja criando o jogo através do roteiro não conheça esse posicionamento, isso pode ser colocado posteriormente por dentro do JogaVox, né, nos formulários, através da opção F9. Então a gente, teoricamente, teria que ir no slide, referente àquela posição do texto, procurar onde está escrito posição do texto, e apertar F9, e aí ele mostra todas as posições. Poderia ser escolhido, por exemplo, baixo direita, baixo esquerda, centro, entre outras. Fala texto sim. Aqui tem o fala texto sim, porque no caso esse é um jogo narrado, então tem que ter essa marcação positiva. Efeito preencher. Aqui foi escolhido um efeito de preencher. O que é isso? Aparece um efeito visual em que a figura ela vai aparecendo aos poucos, preenchendo a imagem na tela. Uns espaços em branco aqui. Posso até, no caso, apagar com F7 se eu quiser. Linha removida. Linha removida. Bem-vindo ao jogo das capitais. asterisco, Slide. Mídia intercomeçar UAV. Esse Enter começar, na verdade, é aquela mensagem. Aperte Enter para começar. Pós-texto cima direita. Posição do texto. Fala texto sim. Efeito preencher. E o mesmo efeito de preencher, de preenchimento. Aperte Enter para começar. E aí começa realmente a parte de programação. O primeiro lugar escolhido aqui foi o Rio Grande do Sul. Então, RS. Então temos aqui o RS, que seria referente ao Rio Grande do Sul. E a tag categoria, que é uma tag muito importante para esses jogos de sorteio. Categoria uma pergunta. Então a categoria é uma pergunta. Todos os estados ou lugares, no caso desse jogo, tem essa categoria marcada como uma pergunta. Porque uma vez que o jogo fizer o sorteio, ele vai sortear qualquer lugar que tenha escrito uma categoria como uma pergunta. Resposta Porto Alegre. Resposta Porto Alegre. Por que Porto Alegre? Porque Porto Alegre seria o nome da capital do Rio Grande do Sul. Acerto parabéns, RS. Aqui é um lugar de acerto, parabéns, RS. Errou. Errou. Esse errou, na verdade, é um lugar padrão para todos os erros. Nós não precisamos fazer um erro para cada estado. Basta nós fazermos um erro para o jogo inteiro, e cada vez que o jogador errar, vai entrar só uma mensagem de erro, que se repete em várias vezes. Fundo Rio Grande do Sul, JPG. Uma figura Rio Grande do Sul.jpg. Cor letra preto. E a cor da letra preto. Bem, vou apertar Escape aqui para sair. Confirma a saída, sim ou não? S, Quer salvar o arquivo, sim ou não? S, Arquivo gravado. Fim do Edivox.
Continue selecionando ou tecle ESC. Descobrindo as capitais.